igreja com a paz do Senhor Jesus. Nesse momento, para mim é um privilégio estar aqui com a minha família. Amém. Para falar um pouco mais do amor, da grandeza do Senhor, do que Ele tem feito na nossa vida. Em primeiro lugar, agradecer ao Senhor Jesus pela oportunidade, agradecer ao pastor Eliezer por ter confiado em nós para fazer um vídeo, né? E pedir ao meu esposo para que ele possa fazer essa oração. A paz do Senhor, irmãos. Entramos na presença de Deus. Senhor, meu Deus, te agradeço por esse culto, ó Pai. Amém, Jesus. Que venha ser um culto abençoado, ó Pai. Amém, Jesus. Oh, Pai amado, querido, nos capacita, ó Pai, Amém, nos dê Jesus. sabedoria, Aleluia, conhecimento Jesus. da Tua palavra, Amém. para que podemos fazer o melhor para Ti, ó Amém, Pai. Jesus. E que essas palavras, ó Pai, possam chegar também, ó Pai, àqueles que necessitam e precisam. Amém, Pai. Jesus. Oh, meu Deus, que o Senhor ore em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Também dando uma oportunidade ao meu genro, que faz parte agora da nossa família, né? É um presente que o Senhor colocou na nossa vida, para que ele venha dar uma palavrinha. Amém, a paz do Senhor, irmãos. Quero deixar o coração da igreja, Lucas no capítulo 15, no versículo 11, que nos conta a parábola do filho pródigo. E eu quero dizer que o filho pródigo sempre tem a casa do Pai para voltar. Amém. A casa de um Deus amoroso que está sempre disposto a nos receber de braços abertos. Amém. Para estar na sua presença. Amém? Amém. E também dá Daiane uma oportunidade para a gente estar cantando um louvor. Nós somos cantor, mas cantamos para o Senhor Jesus. Amém.
doce como fogo, 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 vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus, glória a Deus. Nesse momento, glória a Deus, aleluia. Não é uma pregação, mas é uma palavra que ela fala muito ao meu coração, porque é algo que eu vivi na minha vida e nós precisamos dar testemunho daquilo que o Senhor faz na nossa vida. Porque sem o Senhor Jesus é impossível a gente viver. E eu escolhi esse versículo que o Senhor me deu, versículo 4 de Esther, do 15, versículo 15 até o 17, porque ele fala um pouco do que eu vivi, do que eu fiz na minha vida, para que hoje eu tenha o privilégio de ter o meu esposo ao meu lado. Completamos 40 anos de casado. É uma história que nós temos, né? Um privilégio que o Senhor nos deu de ter prolongado o nosso casamento, ter abençoado a nossa união. Tivemos 3 filhos, agora está se multiplicando com genros, né? Com noras, com um netinho. E a palavra do Senhor aqui, Esther, que quer dizer na minha vida, porque quando nós cremos verdadeiramente no Senhor Jesus, e eu aprendi isso muito do Deus de jovenzinha, de menina, que a nossa oração ela é ouvida. Muitas das vezes as pessoas acham que a gente ora e que a nossa oração não é respondida, mas ela é respondida. Mas nós, para fazer uma oração para que ela venha a ser ouvida e respondida, nós também não podemos fazer as coisas do Senhor de qualquer maneira. Nós temos que ter compromisso com o Senhor Jesus em primeiro lugar, ter experiência com o Senhor e buscar Ele verdadeiramente de todo o nosso coração. E como Esther aqui fez, eu fiz na minha vida. Aqui está escrito: então disse Esther que respondesse a Mardocai, vai ajuntar a todos os judeus que se acharam em Suzã. E jejua por mim não com mais nem bebeis por 3 dias, nem de noite e nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, então se foi Mardoqueio. A todos fez-se conforme Esther lhe havia ordenado. Eu, nesse pedacinho que eu quero falar é a respeito do jejum, porque no meu casamento, meu esposo não era evangélico, ele vivia em outras situações, em outro mundo, né? Que não era o mundo que eu aprendi a trilhar, a confiar no Senhor Jesus. E Deus fez isso na minha vida, porque cada vez que ele saía com a sua mãe para ir para o centro espírita, eu ia para o joelho. E eu vivia muito em jejum e oração. E hoje não faço mais tanto jejum e oração como já fiz um dia. Mas eu creio que foi tendo propósito com o Senhor Jesus e buscando o Senhor Jesus em jejum e orações,
a minha oração foi ouvida. Hoje eu tenho o privilégio de ter ele na presença do Senhor Jesus, do Senhor ter tirado ele do lamaçal do pecado onde ele vivia. E hoje ele é uma nova criatura por honra e glória do Senhor Jesus. Porque nós precisamos dar testemunho do que vivemos. Eu não posso viver do testemunho do meu vizinho ou de outra pessoa. Eu tenho que falar do que o Senhor Jesus tem feito e faz na nossa vida, nos dias de hoje. No nosso culto que tivemos num domingo desse, eu fiquei um pouco assim, preocupada, porque o nosso pastor, como é o nome dele? Pastor Henrique, ele falou uma coisa que ficou gravada no meu coração, porque ele disse que tem pessoas que estão na casa do Senhor Jesus porque é apaixonada por ele, e tem outras que estão simplesmente porque tem medo de ir para o inferno. Mas se a gente estiver ali na casa do Senhor, sem ter, se a gente não tiver um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, e estiver ali apenas por medo de ir para o inferno, sem conhecer verdadeiramente quem é esse Deus que fez tanto por nós, de maneira alguma eu creio que não vai valer a pena estar na igreja só por estar. Nós precisamos estar ali na igreja, mas buscarmos ter comunhão com esse Deus, porque esse Deus ele faz, esse Deus ele é vivo, ele é eficaz, e ele verdadeiramente ele faz nas nossas vidas, porque ele fez no meu lar, ele restaurou a vida do meu esposo. A minha sogra, ela aceitou o Senhor Jesus. Ela chegou a falar para mim que se eu fosse para o lado dela, ela gostaria de mim. Se eu não fosse, que ela ia infernizar a minha vida. E eu coloquei o meu casamento no altar do meu Deus. E ela aceitou o Senhor Jesus e ela foi para a presença de Deus. Porque eu respondi para ela, é mais fácil eu levar a senhora para a luz do que a senhora me levar para as trevas. Porque quando a gente tem experiência com esse Deus, quando a gente crê verdadeiramente no nosso Deus que faz, a gente não tem medo, a gente se sente fortalecida, porque a gente busca conhecimento, a gente busca se encher da presença de Deus. E o jejum ele é muito importante para as nossas vidas, porque o jejum ele faz a gente se fortalecer diante de Deus, e como até mesmo o Senhor Jesus, que não havia necessidade, mas ele se prostrava diante de Deus, ele ia ao monte, ele orava para que ele conseguisse alcançar as coisas que ele almejava para as nossas vidas. E nós, que temos a oportunidade, somos um povo livre, que temos a oportunidade de ler mais a Bíblia, de buscar mais conhecimento com o Senhor Jesus, nós um pouco tem feito isso. E às vezes a gente deixa de ir no círculo de oração, a gente deixa de ir em tantas coisas que Deus faz por nós, porque Ele cuida de nós 24 horas por dia, e às vezes nós reclamamos de apenas alguns momentos ali na casa do Senhor Jesus. A gente tem pressa para ir embora, a gente tem pressa para fazer tantas coisas, mas nós não temos buscado pressa para estar na presença do Senhor Jesus, para estar como Esther que falou, se reuniu o povo para jejuar 3 dias, 3 noites, sem se alimentar de nada. E muitas das vezes a gente não consegue fazer um jejum de 2, 3 horas, porque a gente acha difícil. E Deus fez tanto por nós, irmãos. Deus fez tanto pelas nossas vidas. E nós nada tem feito pelo Senhor Jesus. Ele derramou o sangue dele precioso naquela cruz para a remissão de todos os nossos pecados. E nós, às vezes, poderíamos estar, como igual agora nessa pandemia, buscando mais a presença de Deus, buscando mais estarmos juntos, falando do amor, da grandeza do Senhor Jesus, levando a palavra àqueles que não conhecem,
E a gente não tem feito isso, a gente valoriza muito o nosso emprego, o nosso trabalho, mas a gente não vê que por trás do trabalho existe um Deus que tem cuidado, que tem zelado, e nós estamos precisando disso na nossa vida. Buscar primeiro os reinos dos céus e depois as demais coisas vos será acrescentada, como a palavra de Deus diz. E a palavra de Deus não mente. Se ele era capaz de ir ao monte, se ele era capaz de estar em consagração com o Pai dele, sendo que ele nem precisava, nós precisamos e não tem feito, porque eu vejo, não é o Senhor que precisa de nós, somos nós que precisamos e continuamos precisando da graça e da misericórdia dele. Então, eu louvo o Senhor Jesus pela vida das minhas filhas, do meu filho, do meu neto, do meu genro. Eu agradeço porque é uma família que eu conquistei de joelho. É uma família que o Senhor me deu de joelho. Porque eu sempre fui apaixonada por esse Deus. Não sei falar bonito, mas sei que Ele é um Deus que tem cuidado, tem zelado. E hoje eu estou tendo esse privilégio. De alguns anos atrás, eu não conseguiria ver o meu marido aqui juntinho de mim, na presença do Senhor. E hoje isso é um privilégio para mim, ter essa oportunidade de estar com a minha família, apesar que ainda falta que o meu filho não quis participar. Mas eu louvo a Deus pela vida dele, porque Deus deu muito livramento ao meu filho. Eu sei que no momento certo, na hora certa, como o meu genro falou, o filho pródigo ele volta, porque não há como viver sem Deus, não tem como nós caminharmos se a gente não colocar o Senhor Jesus na direção. E assim eu agradeço ao Senhor Jesus, porque eu só tenho a agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem nos dado, porque, irmãos, é privilégio. Estava falando com a irmã Sandrinha, quando a gente desce do círculo de oração, que coisas que eu e meu marido sonhava há anos de fazer, os dois trabalhando, nós não conseguimos. E hoje, no momento, por causa da pandemia, eu estou em casa sem trabalhar, mas não tem me faltado nada. E a gente tem conseguido fazer coisas que nós almejava fazer há tempos e não tinha conseguido. E hoje o Senhor está dando o privilégio de união a gente ter. Então isso tudo é o Senhor Jesus, porque de nós mesmos nós não somos capazes de nada. Mas quando a gente coloca Ele na direção de tudo, quando a gente coloca Ele em primeiro lugar em tudo nas nossas vidas, a gente vê o resultado, porque Deus ele é lindo, Ele é um Deus assim que não tem nem como expressar, sabe? Tão grande é o amor dele para as nossas vidas, pela misericórdia dele nas nossas vidas, sabe? E eu sou muito apaixonada pelo meu Deus, glorifico muito a Ele e agradeço Ele muito por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E assim eu agradeço a minha oportunidade que o Senhor me deu de ter o privilégio de ter esse momento assim gostoso aqui na presença do Senhor mais uma vez, mas de forma diferente, porque dessa vez é dentro do meu lar, né? Porque muitas das vezes a gente vai para a igreja, mas o culto começa dentro da nossa casa, né? E é assim que a gente tem que continuar mantemos na presença do Senhor Jesus, porque é Ele que nos garante vitória. E assim eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém.